Vou aproveitar a oportunidade para fazer um segundo vídeo, tá? Preservar a nossa cultura local e hoje um dos maiores atos de coragem e responsabilidade que alguém pode ter. A cultura brasileira foi formada com bases em valores cristãos, católicos e evangélicos que moldaram a visão de família, trabalho, perdão, comunidade. Populares e regionais como o respeito aos mais velhos, a importância da palavra acolhimento, morais que equilibravam liberdade com limites, algo que hoje tentam apagar como se fosse opressão. Mas a tentativa de substituir tudo isso por modelos importados cria um povo desconectado de si mesmo, fraco emocionalmente, politicamente dividido e espiritualmente vazio. Resistir a isso não é retrocesso, é proteção. Quem não defende a sua cultura acaba vivendo sob a cultura dos outros. E a cultura não é só música ou comida, é a visão de mundo, valores e educação dos filhos e que é certo ou errado, o que é belo ou vulgar, certo? Chega de engolir modelos prontos, o Brasil tem alma, tem fé e o povo com valores fortes. Nós não somos laboratórios da ONU, da União, Organizações das Nações Unidas, nem bonecos da Netflix. Somos brasileiros com raízes profundas que sabem acolher, trabalhar e acreditar, preservar nossa cultura local e proteger nosso futuro. Vamos lá. Por que pega um modelo pronto? Economia de esforço intelectual. Copiar um discurso estrangeiro pronto evita o trabalho de estudar a cultura local com profundidade. Pressão internacional, ONGs, organismos multilaterais como o organismo da ONU, né, as Nações Unidas, Unesco, OMS, Organização Mundial da Saúde, e fundações estrangeiras financiam projetos condicionados a essas ideologias, no caso eu estou falando do progressismo. Status acadêmico, seguir o padrão europeu ou modelo americano dá prestígio em universidades e órgãos públicos. Falta de resistência, como o povo brasileiro foi historicamente pacífico e despolitizado, muitos aceitam essas mudanças sem perceber ou reagir. Infiltrações culturais via filmes, séries, moda, música, linguagem e discurso de progresso. Tudo vem empacotado como se fosse como se fosse o novo certo. O problema é que essas ideias vêm de sociedade com outros dilemas históricos, com base religiosa ou nenhuma, outras formas de lidar com o bem ou mal, a família e o papel da escola, a autoridade, sofrimento e a sexualidade. Quando aplica no Brasil, essas ideias geram desconexão, crise de identidade e desrespeito aos valores que sustentam milhões de brasileiros, especialmente os cristãos, trabalhadores e pessoas mais simples, certo? Então, muitas ideias aí que já vêm para o Brasil, elas são importadas no modelo americano e europeu, tá? Importam-se modelos prontos, baseando no contexto histórico e sociais totalmente diferentes, como o racismo nos Estados Unidos, o feminismo europeu, os debates de gênero no Canadá, e tentam se aplicar como se o Brasil fosse uma extensão desses países. Então, debates, por exemplo, de racismo tem nos Estados Unidos, debates do feminismo tem na Europa e os debates de gênero, né, está no Canadá. Né? Debates, muitas vezes as portas fechadas, sem a população poder questionar. Complicado. Né? E tudo isso vai para a USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quem diria, né, com o tempo isso vai se infiltrando nas universidades brasileiras. Justamente também, vou até colocar aqui um livro e vou recomendá-lo, que sempre eu faço isso. Aqui está ele, o livro do sociólogo Rui Braga, A Política do Precariado, do Populismo à Hegemonia Brasileira. Isso aqui desde 1990, tá, gente? Depois aí que acabou a ditadura militar em 85, quem diria que os pensamentos progressistas voltariam com força por influência aí dos Estados Unidos. Até mesmo a teoria cognitiva comportamental, para quem não sabe, esses livros entraram justamente depois que o governo do nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello permitiu, né, a globalização
e a importação de vários livros, CDs, CDs não, né? Vamos dizer na época os LPs, mas com o tempo muitos materiais, até de Elvis Presley, Madonna e outros artistas puderam ser trazidos aqui no Brasil, e também os livros de teoria cognitiva comportamental. Isso influenciou a psicologia moderna aqui em São Paulo também, né? Quem diria, depois que acabou a ditadura militar. É isso aí, um vídeo curto, mas hoje nós vamos sintetizar essas influências. Eu vou deixar aqui uma frase crítica do próprio Ben Carson, né, um candidato de direita americano, que fala exatamente sobre isso, né, sobre essas divisões na nossa cultura, certo? Ben Carson. Eu vejo isso como algo positivo, tá? Tem um quadro que eu queria falar, né, chamado Vai Fazer o Quê? Da Rede Globo, do Fantástico, onde eles usam behaviorismo, nada mais é do que ficar observando o comportamento da população, e como no caso ali, em situações de violência e tal, né, e vendo se as pessoas vão comportar e tal. Essas influências vêm todas elas exatamente dos Estados Unidos e da Europa, tá? E influência aí do progressismo na nossa sociedade brasileira. E muita gente nem percebeu isso, né? Aquele programa da Fátima Bernardes também, quem diria, bastante influência aí do progressismo, né? E a população brasileira não percebeu essas influências, né? Então vamos pesquisar aqui. Eu quero falar sobre isso, né? Fantástico, da Rede Globo. Beleza. Uma frase de Ben Carson, tá? Nós não somos inimigos uns dos outros. Os verdadeiros inimigos são aqueles que tentam nos dividir em todos os tipos possíveis de grupos, para criar guerras de gênero, raça, né? Hoje você pode trocar por etnia, renda e igualdades. Ben Carson, né? O quadro Fantástico da Rede Globo, algo relacionado ao progressismo, behaviorismo ou behaviorismo, talvez um erro e tal, né? Behaviorismo é BEHAVIORISMO. E Fátima Bernardes e governo federal, né? Essas influências do progressismo, tanto no judiciário como uma engenharia social, tá? Influência do progressismo no judiciário como engenharia social, uma ideia de muitos conservadores e críticos levantam quando observam que algumas decisões judiciais ou interpretações das leis parecem estar alinhadas em pautas progressistas, como direitos dos grupos minoritários, questões de gênero e mudança da moral tradicional, entre outros. O que seria engenharia social no judiciário? Engenharia social é um termo usado para descrever tentativa de planejadas e modificar comportamentos e estruturas sociais por meio de políticas, leis e decisões que influenciam o modo como a sociedade age ou pensa. No caso do judiciário, a ideia é que juízes, desembargadores, ministros influenciados por uma visão progressista utilizariam suas decisões para promover mudanças culturais e sociais, muitas vezes ultrapassando o que seria um papel estrito da interpretação das leis, para moldar a sociedade segundo ideais específicos. Exemplos de críticas comuns, decisões que ampliam direitos das minorias, LGBTQIA+, questões de gênero, raça, etc. Para alguns parece legítimo e necessário para a igualdade, mas para outros seria uma imposição ideológica.
flexibilização das normas tradicionais como família, moral, sexual e educação e a criminalização de certos comportamentos. O uso de ativismo judicial, ou seja, quando o judiciário cria normas e políticas que não foram claramente aprovadas pelo Legislativo em nome de direitos humanos ou progressismo. Nada que a gente não está vendo aí pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, certo? Reflexão. É importante lembrar que o Judiciário tem o papel de garantir direitos e aplicar a Constituição, porque nas interpretações mudam com o tempo de se adaptar a novas realidades sociais. Por outro lado, há debates legítimos sobre até onde pode ir essa adaptação, para que o Judiciário não ultrapasse suas funções e não se torne uma ferramenta para impor visões políticas, no caso do progressismo. Vamos estar atentos aí ao NBTA, ao NAIA, aos extensionistas, a multidisciplinar e as influências do progressismo na sociedade brasileira. Aquilo que você não está vendo, mas está acontecendo. Tá bom? Então vamos fazer essa crítica. Gostei de pegar esse conteúdo, essa frase de Ben Carson, muito atual, e vou deixar aqui no canal para a gente poder criticar as influências do progressismo nas universidades brasileiras.